Ano passado, o Superman finalmente voltou para o cinema. E analisando bem, esse filme tinha um peso em cima dele que era muito grande. Depois dos altos e baixos, que foi o DCU anterior, esse filme iria editar tudo dali em diante. Ele não tinha só que ser bom, ele tinha que salvar o futuro da DC inteira. E surpreendentemente, ele conseguiu. Todo mundo adorou o filme e preparando um ótimo terreno para o novo DCU. Apresentando não só o Superman, mas todo um universo com vários personagens super fodas, fazendo tanto eu quanto todo mundo ficar mais animado para o futuro desse universo nos cinemas. Mas mesmo assim, tenho que dizer que o filme não é tudo isso não. Calma, não me cancela ainda, deixa eu explicar. O Superman, para mim, nunca foi um super-herói que me chamava atenção. E olha que eu sou super fã da DC. Adoro muito o universo da DC como um todo. Até mais do que a Marvel. Mas entre os heróis, Superman nunca foi um que se destacava. Por isso eu nunca entendi o que ele significava e qual era o grande diferencial dele. Mas esse filme deixa mais claro a real qualidade dele. A humanidade. Ele é o mais humano do mundo, mesmo não sendo humano. E mesmo eu entendendo finalmente esse conceito, eu terminei o filme com algo me incomodando. Apesar de ser incrível tudo que o filme faz, ele deixa muito a desejar em muitos pontos. E é sobre isso que quero abordar hoje. Para mim, esse filme tem um começo incrível, sendo a melhor coisa dele disparado. Ele não começa do início clássico, mostrando a chegada do Clark na Terra, sua infância até liberar o Superman. Não, o filme já começa no meio do caos, com o Clark aparecendo todo quebrado e machucado depois de perder sua primeira luta. Começando com vários fanservices de cara, como Krypto e a Fortaleza da Solidão, que são clássicos do personagem. Muito foda! E ainda tem o Lex Luthor, que nesse filme está perfeitamente caracterizado. O filme havia me ganhado no início, mas foi ao decorrer dele que eu comecei a me questionar se eu realmente estava vendo um filme do Superman. Porque o filme começa com um conflito geopolítico, com o Superman interferindo em uma guerra sem autorização, causando repercussão. E vai para buracos negros, universos compactos, fenda dimensional, nanorobôs, um fodendo clone do Superman. Que caralhos está acontecendo? Talvez seja por eu estar esperando assistir um filme mais urbano, com um herói salvando pessoas na cidade, mas eu realmente acho que o filme escala em complexidade de maneira meio forçada. O filme estava tão bom com a questão política e urbana que foi meio que um choque pra mim. Muito parecido com a grandiosidade exagerada que é o filme do Homem de Aço. Parece que depois que o universo Marvel perdeu a força, a DC tentou replicar a fórmula dela. Então temos algo muito mais colorido, leve, descontraído e com inserções de piadas nos momentos errados. Então acaba que quando o filme tenta fazer uma cena tensa, ele fracassa, como a cena do interrogatório do Superman, onde Lex Luthor simplesmente mata um homem inocente na frente do Superman e depois solta uma piada. Uma cena que deveria ser impactante acaba por ficar vazia. O mesmo vale para a Liga da Justiça, que nesse filme são um bando de cuzões, que só servem para alívio cômico e para solucionar problemas no fim do filme, quase como um deus ex machina. E para mim, a pior coisa desse filme é esse clone do Clark. É um bom plot, mas não para um primeiro filme, ainda mais em uma reta final tão caótica quanto desse filme. Acaba que por ter tanta coisa acontecendo, esse plot twist perde muito o efeito. Eu simplesmente não me importei a primeira vez que eu vi. E já que citei ele, temos que falar desse filme. O filme que todos estão comparando com o filme do James Gunn. Esse novo filme do Superman gerou algumas comparações e brigas de fãs na internet, comparando os dois filmes. Entre os fãs do Snyder, defendendo os filmes deles com unhas e dentes, e revivendo cenas do filme para mostrar o quanto o Superman do Henry Cavill era foda. E os haters atacando de todas as formas, e defendendo esse novo filme do Superman como superior. Mas no meu caso, como alguém que não é nem fã nem hater do Zack Snyder, e que ainda viu muitos problemas no filme novo, tenho uma opinião. E ela é de que o filme do James Gunn ainda é melhor. Em quase tudo. Convenhamos, o filme do Homem de Aço tem muitos problemas. Eu não tenho nada contra o Zack Snyder, até defendo bastante ele, mas nesse filme ele pecou em fazer um filme do Superman de verdade. Desde que eu vi esse filme na infância, eu já tinha problemas com ele, principalmente pelo vilão ser meio bunda e por aquele final grandioso e exagerado demais, com o planeta sendo terraformado, tipo what the fuck. E outra, apesar de eu achar o Henry Cavill muito maneiro, e que ele fica muito bem como Superman, ele praticamente não atuava no filme, ficando praticamente estático em todas as cenas. Então sim, meio que o filme do Homem de Aço tem seus problemas e acaba ficando inferior em quase tudo. Mas não em tudo. Lembra quando eu falei sobre o que o Superman representava pra mim? O que mais me chama a atenção no Superman em cena é o fato dele ser quase invencível, mas com coração humano. A sua força e presença é o que mais se destaca dele dos outros super-heróis. E olha, que escrever uma história com um protagonista que é invencível é difícil. Se for mal feito, estraga completamente a história. E o Superman é esse personagem,
Um que quando aparece não tem mais ameaça, sendo quase a esperança das pessoas. E quando alguma coisa rivaliza com o Superman, normalmente é algo tão grandioso que faz esse personagem invencível ser derrotado. O maior exemplo de um Superman que representa o que eu quero dizer e que passa totalmente essa imagem do Superman é a luta dele contra o Darkseid no desenho da Liga da Justiça, onde vemos um vislumbre do Superman lutando com força total. Vemos que de fato é ser alguém com tanto poder. Mas você não aguenta o Darkseid? Essa cena mostra muito desse lado dele, não descartando todas as outras camadas que também são presentes, é claro. Mas essa alcunha de ser o mais poderoso também precisa ser bem trabalhada. E bem, analisando esse novo Superman, ele é meio fraco, né? Tipo, eu não consigo olhar para ele e ver isso que expliquei. Nesse momento você deve estar se revirando na cadeira para falar que eu estou errado, ou que isso não representa o Superman. Mas sim, representa um pouco. Mesmo o cerne do personagem não sendo a sua força, e sim a sua humanidade, sua presença em tela precisa comunicar que de fato estamos diante de um ser sobre-humano. Mas enquanto eu assisti o filme, eu me senti muito mais vendo o filme do Homem-Aranha, um herói urbano que sofre lutando contra os inimigos, do que o Superman. Para ter noção, eu assisti esse filme uma segunda vez com a minha família, e minha mãe, que é bem leiga, olhou para esse filme e disse: "Mas esse Superman só apanha?" Então, mesmo que todos me critiquem, esse novo filme não soube lidar com um personagem com tamanho poder, e nem criar ameaças para ele nesse nível. No Man of Steel, o Superman parece ser quase um deus, mas esquece de ser humano, e tratando muito mais o super do nome, enquanto no novo filme eles se tratam um Man, e esquecem do super. E há outro aspecto de comparação, que é a questão política e a repercussão das ações do Superman. Como eu já disse, eu realmente não sou muito fã do Man of Steel. Mas tem outro filme do Snyder que eu acho que acerta muito, que é Batman vs Superman, que apesar dos inúmeros problemas que ele tem, consegue fazer isso de uma forma muito melhor que o James Gunn fez. Num lado, traz o conflito do pós-Homem de Aço, com a consequência das ações do Superman, e todo o conflito com o Batman. No outro, temos o Superman do Gunn interferindo em guerras para salvar vidas, mas acabando por criar conflitos diplomáticos, onde respeitar as leis é aparentemente mais importante do que salvar vidas. Os dois filmes abordam esse tema, mas aqui teria que dar meu ponto para Batman vs Superman. Olha, a questão política do novo filme foi o que mais me atraiu no início. Essa premissa que gira entre salvar vidas ou seguir as regras da Terra é muito interessante. O verdadeiro problema nisso é que não tem uma conclusão satisfatória, e é esquecido boa parte da trama. Lembra o que eu falei antes sobre o filme escalar demais? Então, se ele focasse todo o drama nesse confronto e não em uma porra de uma fenda dimensional, o filme seria muito melhor pra mim. Mas essa trama é ignorada pela maior parte do filme e substituída por uma reviravolta merda da mensagem dos pais do Clark. Tipo, o quê? Dominar a Terra? Criar um harém? Que droga é essa? Sinto que o filme perdeu o rumo muito feio nesse final. Mas, ainda assim, meio que o novo filme consegue ser melhor no resto. O Man of Steel acaba por cometer mais erros, e em questão de retratar o Superman, o James Gunn conseguiu isso melhor. O filme do Snyder tem aquele clássico filtro escuro e dark, que não combina em nada com o Superman, que deveria ser acolhedor, gerar esperança, e não apenas farmar aura o filme inteiro. Mas com tudo isso, concluo que não consigo ver um bom Superman nos filmes recentes. Não como foi no desenho da Liga da Justiça, ou em outras representações dele, que passam mais clareza do que de fato é o personagem. Eu realmente queria ver um filme com a qualidade que o James Gunn entregou, mas sem todos os erros que esse filme teve. E se você discorda de mim, o que é muito provável, pode comentar o que acha sobre tudo que eu falei e podemos conversar sobre. Se você gostou desse vídeo, veja esse onde eu comento a minha jornada platinando um jogo pela primeira vez, e falando sobre Dread, um jogo do qual eu gosto muito. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.